Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Valor Assessoria Empresarial. E hoje vamos ter mais um episódio do quadro Jornada 2, onde vamos conhecer um pouquinho mais da história do casal aqui, nosso casal convidado, falar um pouquinho sobre como é empreender junto, como se conheceram, e vocês vão conhecer agora um pouquinho mais de Ana e Júnior. Então eu queria primeiro, agradecer a presença de vocês, a disponibilidade, e queria também que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho quem é Júnior, quem é Ana e como vocês chegaram aqui. Eu me chamo Ana Maria, atuo como executiva numa empresa de comunicação no Nordeste. Tenho formação em administração, especialização em MBA em marketing, gestão de pessoas, e especialista em inteligência emocional. Junto com meu esposo também sou analista de perfil comportamental e a gente tem construído aí um legado junto, misturando valores cristãos com inteligência emocional, dando prioridade à família, e assim a gente tem há 15 anos construído uma história legal. O currículo, viu? E tu, Júnior, conta um pouquinho sobre você. Mais uma vez é um prazer, estar com vocês aqui nesse bate-papo, trocando essas ideias, Eu me chamo Júnior, tenho formação em administração financeira, especialista em educação financeira comportamental, analista de perfil comportamental, e hoje, além disso, atuo também como analista na nossa empresa, a Mentor Soluções Empresariais, que é uma empresa de inteligência emocional e também de performance comportamental para empresas e para pessoas. Pronto, então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a história desse casal e vai falar sobre esse empreendimento que eles têm em conjunto, A gente vai deixar um pouquinho a Ana Maria, que presta serviço lá para uma empresa. Júnior também vai falar mais sobre a empresa deles e o que é que eles trazem de benefício para a vida da gente, tanto pessoal como profissional. É isso mesmo. É Mentor e Soluções do que, Júnior? Empresariais. Empresariais, muito bom. Vamos começar lá do início, Laís? Como é que vocês se conheceram? Como é que foi o início do relacionamento? Então, a gente não era para se conhecer, Porque a gente morava muito distante, Eu morava no interior, ela morava aqui, já na cidade paulista. Tu era de onde? Eu era de Cumaru, uma cidade do interior. Já ouvi falar. E a probabilidade da gente se conhecer era mínima. E minha irmã veio para cá, para Recife, para estudar. E aí, foi estudar com ela. Atuou como cupido. E eu inocente. Porque ela tinha namorado na época, Foi, ela e foi mesmo assim, criançada. minha irmã dizia que eu era o homem ideal para ela. E aí eu lá no interior não sabia de nada, e aí minha irmã um dia levou ela para passear lá, mas eu também não gerei interesse, eu não tinha intuito de vir para cá na época, minha vida estava sendo formada lá, eu estudava por lá, tudo. Mas as coisas foram acontecendo. E aí ela voltou, e foi outras vezes, e eu vinha para cá, encontrava ela. E aí as coisas foram acontecendo. E a gente foi se conhecendo, ela terminou o relacionamento que ela tinha, não por minha causa, mas acabou. E aí a gente começou a se conhecer, e aí começou a namorar. Foi a época que eu decidi vir para cá, para Recife, e a gente começou a construir uma história juntos. A pessoa que não ia sair do interior, saiu. Teve aquela fase da gravatada, do quer ou não quer, como é que vai acontecer, do checkmate. Vai ou não vai? Vai ou não vai, como história. Me conta como é que é Esse isso. checkmate, eu dei a vida, assim, a gente sempre fica linkando com a história da gente, e eu dei quando a gente começou a namorar, e fiz assim, começou a namorar, Quando a gente vai vendo que o namoro vai dando certo... O namoro tem a prazo de validade. Prazo, viu? 5 anos quero casar, porque essas meninas que passam 8, 10 anos, 15 anos namorando, não. Vamos estipular aqui. Foi bondosa. 5 anos a gente não casar. Foi, você teve crédito a mais, viu? Não, porque foi início da faculdade. Ela a gente começou a se nova, relacionar no segundo período da faculdade. Então eu fazia, a gente tem que terminar a faculdade pelo menos, pra casar. Eu também tinha 19, fiz, vai dar um tempinho aí. E hoje é que a gente vê, lá do início, os perfis já atuando, porque Júnior muito centrado, precisava muita coisa e tal, e com um ano eu olhei assim, como é que é? Como é que vai ser? Um ano, Porque não dava para ser virtual o tempo todo. Então com 3 anos a gente tava casada. E aí a gente casou, e aí vamos planejar o futuro, Daí pra frente. Não, só quero ter filho lá pros 30. Com 5 anos de casada. Vamos fazer acontecer, vamos viajar, vamos curtir, o período de casado. E aí com menos de 1 ano de casado. 11 meses, Vem, grávida. Já vem a Ana Luísa.
tirando totalmente o planejamento. planejamento. Então, ele que é tudo organizado, planejado. Eu também tinha organização, porque ele chegou, aí eu deixo pra ele organizar. Aí, pronto, rasgou o planejamento. E aí criou um planejamento ainda melhor. Porque a vinda dela mudou a nossa vida para melhor. Tudo que a gente estava limitando é como se Deus dissesse assim, a partir de agora vai ser limitado. A gente sabe que mudou a rotina, que traz uma responsabilidade maior, mas não se compara. O que a gente tinha, a forma que a gente pensava, o que a gente começou a viver com a vinda dela. E aí ela veio, e aí vamos, só a primeira, mas vamos demorar para ter outro. Mas logo em seguida o amor foi tão grande que aí veio Vinícius. E aí eu quero já aproveitar e deixar aqui um parêntese. Planejamento é bom, mas a gente querer controlar a vida não é bom. Porque a vida, ela só tem graça fluindo. E a gente não vai ter o controle de tudo. É importante a gente viver. Aqui a diferença também é com 3 anos, né? Matheus e Alice. Matheus foi muito planejado. Vitor queria, eu casei e no primeiro mês eu já achava que tava grávida. Eu comecei a chorar. Ai, tô grávida, eu não acredito, com um mês. Aí Vitor, ótimo, pelo menos a gente já tá casada, menina. Tudo certo. Eu não quero casar. Menino, agora. Não tava, era só um susto. Aí, como o Vitor era muito ansioso, assim, pra paternidade e tal, eu fiz todos os meus exames direitinho, vou liberar, doutora, mas nem trouxe meu esposo, porque ele nem sabe, não vai saber, pra ele não ficar naquela cobrança, vai fluir só eu sabendo. No primeiro mês, assim, que eu liberei, eu já fiquei, eu acho que eu tô grávida. Fui fazer os exames, tudinho, tava grávida de Matheus, mas a chegada de Alice, eu queria muito pertinho, porque eu queria que os dois crescessem, mas Vitor fazia não, é melhor não, vamos esperar um pouquinho. São 3 anos também diferentes da gente. Vamos esperar um pouquinho e tal. Só que a gente engravidou quando eles tinham 2, né? Sim. Aí, Vitor, vamos esperar um pouquinho. Quando eu pensei, meu Deus, eu acho que eu tô grávida de novo. Menina, eu cheguei pra contar a Vitor chorando já. Não, ela chegou, sentou no sofá. Comecei a chorar. Não chora. Eu deitado no sofá vendo televisão ali onde Eu levei um susto, né? Eu deitado sem televisão, ela sentou, começou a chorar. Aí eu, que foi, pô? Aí ela pegou o teste e me deu, nem falou nada. Aí eu, gente, que massa e tal. Aí ela começou a chorar, que eu não queria agora. Tu não queria agora? Ele, não, tá massa, tá ótimo. Eu, não. Foi assim, ela me deu notícia desse jeito. Mas filho sempre é bênção, né, gente? Filho sempre é bênção. Eu sempre falo para as pessoas que não têm filho, que ainda não tiveram o privilégio de ser pais e mães, que eu fico assim, as pessoas perguntam, como é ter filho? Eu falei, rapaz, é um amor que você não consegue mensurar, né? Você acha que ama o seu marido, você acha que ama a sua esposa, seu pai, sua mãe, mas até de um filho. Porque é completamente diferente de tudo, né? A chegada de um filho, principalmente pra gente, tava esperando, pra vocês que estavam esperando, é algo ímpar. Acho que é um marco na vida da gente que não tem nem como descrever pro pessoal que tá assistindo o podcast agora, que não tem filho. A gente pensa assim que não vai dar conta, né? Fica meio assim, receoso, não vai dar conta. A gente tinha começado a construir essa casa. Eu descobri que eu tava grávida de Matheus. Eu não, mas eu vou ter ele já com essa casa construída, pelo menos a parte de baixo a gente vai. Aí viemos com a parte de baixo, sem janela e tudo mais. 2 semanas depois, Matheus nasceu. Ele só tava esperando a gente vir. Sim. Quando a gente veio, 2 semanas depois, ele nasceu. Quando a gente começou a construir a parte de cima, não, agora aqui já tá bem tranquilo, vamos construir a parte de cima, né? O projeto que a gente já tinha da nossa casa, tô grávida de Alice. Vamos terminar a parte de cima. Não, aí quando pensou em fazer o 3º piso, eu vou primeiro conferir se esse Dio tá bem posicionado aqui, porque eu não quero outro filho fazendo essa parte de cima, não, obra, viu? meu menino, Por favor! Se fosse construir um prédio... Era assim, toda vez que era uma obra, era um menino. Toda vez peraí, vou ver logo, checar tudo e depois a gente porque começa a ficar construir. lá, Senhor, eles estão construindo, então manda outro agora. Estão querendo mais. Acho que foi assim. E aí vocês falaram um pouquinho como vocês se conheceram, chegou a parte dos filhos, e aí chega a parte do trabalho já, Laís. Como vocês decidiram aí, né, começar esse empreendimento que vocês Fala têm? um pouquinho também sobre o que é, né, a Mentoria Soluções Empresariais, o que é que Isso. vocês fazem,
O pessoal tá tudo curioso para saber aí. Inclusive, já a Valor é cliente da Mentory, né? Primeiro eu fui cliente de Ana Maria, que conseguiu me enxergar no evento. Ah, maravilhosa. Não foi? Fui, minha gente. Ana Maria é excelente, maravilhosa. Até chegar da evolutiva de Júnior, do perfil comportamental. É uma coisa É verdade. extraordinária. Quando eu cheguei no coaching grupo, eu disse logo a Ana Maria, não foi? Ana Maria, que sessão é essa? Eu me conheci, eu me vi ali o tempo todo. Então, podem falar, porque eu já dei muito spoiler. Por que vocês viram essa necessidade de criar essa empresa? O que vocês pensam em trazer com essas soluções que vocês trazem e como vocês decidiram aí empreender juntos? Entendi. A gente gosta muito de conhecimento, de adquirir conhecimento. A gente dá vida, assim. A gente nunca para de estudar. Sempre está fazendo um curso, uma graduação, uma especialização. Sempre busca ser uma pessoa melhor, né? Quando a gente entende que a gente pode ser melhor, a gente procura evoluir. Então, eu entrei para esse mundo da inteligência emocional para ser uma pessoa melhor, para me melhorar como pessoa, na época funcionária. Depois é que nasceu a empresária, né? Então eu cheguei primeiro na inteligência emocional. Júnior começou a perceber a minha mudança como esposa, né? Como empresária, como atuante, de uma forma mais leve em casa. E foi uma construção. Porque a gente já tinha tanto conhecimento técnico, né? Como ela falou, a gente sempre estudou, sempre procurou se especializar. E nela, quando eu vi essa inclinação, eu percebi que a partir dali era como se estivesse fluindo. Tudo aquilo que ela já tinha adquirido estava represado de uma forma diferente. E antes estava represado. Todo o conhecimento não aflorava, sabe? Não, era como que eu sempre acreditava que precisava de mais uma coisa. Eu gostava de conhecimento, sim, mas no fundo, tinha uma Ana que se achava incapaz, que sempre precisava de um próximo curso. E aí, quando eu entrei para inteligência emocional, para me perceber, ele começou a ver mudança nessa Ana Maria. É que eu não fui de primeira, né? Eu disse, vai você logo. Eu fui o teste, sem saber. E aí ela foi, eu fui observando, eu fui percebendo, e eu disse, faz sentido, tem alguma coisa diferente nisso tudo. E aí a gente entende que não dá para ser tanto uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma funcionária, uma empresária melhor, se eu não me entendo, se eu não me conheço, se eu não me enxergo, se eu não me valido e se eu não tenho humildade para entender onde eu preciso melhorar. E quando eu começo a tirar as pecinhas que estão desencaixadas, estão nos lugares errados, quando eu começo a olhar para mim, as coisas fluem com mais naturalidade. E a gente olha para as empresas e a gente vê muito problema de relacionamento. Pessoas que têm muito potencial, pessoas maravilhosas, de um currículo maravilhoso, mas têm dificuldade de lidar, dificuldade com relacionamento. De ter aquela comunicação assertiva, né? Sim, de não saber se portar, de não entender o que cabe e o que não cabe, de se sentir injustiçado, de não saber dialogar, de não ter inteligência emocional para entender a hora de ceder, né, Júnior? A hora de ceder, a hora de dizer não. Porque inteligência emocional não é a gente só ceder ou só aguentar, não. Isso não é inteligência emocional. Inteligência emocional é você saber lidar com o outro de uma forma assertiva, sabendo se calar na hora de calar e sabendo falar, colocar limite na hora de colocar limite. Então, a Mentory empresarial, a Mentory Soluções Empresariais, ela veio para trazer clareza para essa pessoa que precisa ser tratada, para se adequar às necessidades da empresa e essa empresa saber enxergar esse funcionário que tem, que muitas vezes não precisa ser trocado. Só precisa, às vezes, ser trocado de cadeira, né? Não precisa... Remanejado, né? Somente. E às vezes é uma visão humanizada do funcionário, né? Às vezes a gente trata, na questão das análises, na questão das mentorias, a questão do funcionário como pessoa. Sim. Porque muitas das vezes é um ajuste, é uma clareza para ele que vai trazer um resultado, que vai trazer uma forma de performar diferente da empresa, né? E aí a Febracis foi por onde a gente começou toda essa jornada,
por volta de 2019, né, final de 2018 para 2019, já pegando a pandemia, muitas das formações ela fez online, depois fez presencial novamente, e foi através da Febracis que a gente começou a beber dessa fonte, né? Ana Maria, mais do que eu, mergulhou na jornada mais cedo, e eu fui também acompanhando. Então, a Febracis hoje para a gente, ela trouxe uma mudança primeiro em nós, para a gente poder levar isso para as pessoas, levar isso para os lares, muitas vezes para os casais que empreendem juntos, né? Que tem ali necessidade de estarem trabalhando junto, como vocês, né? Vocês estão o tempo todo juntos, vocês estão o tempo todo trocando ideias. Então, assim, o casal quando empreende junto, ele precisa entender quem é quem, como funciona. Isso traz a diferença para toda, é de uma forma como a Febracis fala, né? De uma forma sistêmica. Porque não adianta a gente querer melhorar muito um pilar se o outro pilar está muito fraco. Ô Júnior, tu fala um pouco. A Febracis é a empresa de Paulo Vieira, que tem aquele livro que eu tô até lendo, tá? É Decifre. Eu comecei a ler também. Decifre e Influencie Pessoas. Eu tô concluindo já esse livro. E foi a partir desse livro que eu comecei a me interessar para me autoconhecer, tá? Então, assim, pessoal, a Mentory, eles são filiados, especialistas, né? Fazem toda essa parte, né? Que o pessoal da Febracis faz, só que eles fazem aqui mais próximo da gente, tá? Então, a gente vai deixar já o Instagram deles aqui, aí na tela. Se tiver depois a empresa, o Instagram da empresa, se tiver também, tu manda. Se não tiver, não tem problema. Que aí a edição aqui, Lucas, deixa para vocês aí. E vai deixar também os contatos dele no link da descrição do YouTube, para vocês tiverem interesse de conhecer melhor, conhecer o seu cônjuge, né? Se você for uma mulher, o seu marido e vice-versa, conhecer seus filhos melhor. Foi por isso que eu comecei a estudar sobre decifrar pessoas, porque eu quero conhecer meus filhos melhor, porque eles são perfis completamente diferentes. É desafiador. E aí a gente precisa saber lidar com essa diferença, entender esses perfis e falar de uma forma no qual eles absorvam aquela mensagem. E aí também tem a parte de, além de eu começar a estudar sobre isso por conta dos meus filhos, da minha esposa, minha família, minha mãe, meu pai, meu irmão, né, entender melhor essas pessoas e abraçar bem essas pessoas, também vem a parte da empresa, né? A gente tem uma equipe de funcionários, a gente tem que saber lidar, né? O que eles tratam muito também não é só isso, mas é o método DISC, né? Não se limita só ao método DISC, mas o método DISC eles vão falar um pouco agora sobre como é que funciona, como são os perfis, e aí se vocês tiverem interesse em contratar eles, a gente já validou aqui na Valor, viu? Eles são ótimos, podem chamar eles aí, que eles são fera. Eles fizeram esse trabalho com a Laís, estão fazendo comigo agora, a gente fez inclusive agora. A gente vai fazer com toda a equipe, com o Rosson, para todo mundo se conhecer melhor. Porque Vitor aqui tem um perfil dominante, de vez em quando sobra uma pata ali ou outra, a pessoa já vai saber, porque ele é assim mesmo, é o perfil dele. Então todo mundo vai começar a se entender e se conhecer melhor. Não é isso, gente? No intuito de crescimento, né, e na visão do escritório, né? Então é trabalhar dentro dos perfis de cada um, mas para atingir aquela meta que a gente já estipulou lá quando a gente iniciou o nosso negócio. Mas lembrando, pessoal, que não é só sobre empresa, tá? Eles fazem também com a família, casal, não é isso, Ana? Não é isso, Júnior? Conta um pouco. Isso parte do princípio da gente se conhecer e se respeitar e respeitar o outro. Porque acontece muito, né, Júnior, de a gente receber rótulos e a gente rotular os outros a partir de uma característica que a gente, ao invés de enxergar aquilo como característica e tirar o melhor daquela pessoa, a gente rotula e diz que é um defeito. E não é um defeito. É apenas porque a pessoa é diferente de mim. Né, Júnior? Isso. E nos processos, né, a Ana Maria começou a fazer as mentorias, os processos de coach, foi uma das coisas que a gente identificou, né? Vamos mapear primeiro o perfil comportamental, porque isso vai facilitar o seu trabalho para entender como vai trabalhar com essa pessoa, as ferramentas, o que faz sentido, porque para cada um existe algo que faz sentido. É um valor que é diferente, é por isso que o CIS Assessment, que é o sistema que a gente usa para fazer as análises, ele é tão completo, porque ele não usa somente a teoria DISC, ele usa outras teorias também, teoria de valor, os tipos psicológicos. Então traz um relatório completo, porque muitas das vezes você pode ter o mesmo perfil, vocês dois podem ter o mesmo perfil comportamental, mas o que motiva um é diferente do que motiva o outro. E a gente viu isso dentro das mentorias de Ana Maria, a gente viu que quando identifica o perfil, ela conseguiria ser mais assertiva, ela consegue ser mais assertiva e a pessoa consegue render mais, a pessoa consegue se sentir mais entendido, né, mais otimizado.
Eu estudei muito já também sobre educação financeira e é isso que acontece. O que te estimula, muitas das vezes, para fazer um investimento, Laís, pode ser diferente da forma com que estimula Vitor. Então, assim, é comportamental. Né? Então, quando a gente descobriu isso, quando a gente se inclinou para isso, a gente começou a trabalhar, a gente começou com casais também. Isso faz completa diferença para casa, para a família, para o social. É a forma da gente se comunicar com os que estão mais próximos, no âmbito empresarial também. Eu, enquanto trabalhando ali, né, no processo de autoconhecimento, eu vou saber até onde eu posso apertar. Isso. Porque, por exemplo, um perfil dominante é uma pessoa que é movida a desafios. É uma pessoa que é instigada, é uma pessoa que é comprometida, é uma pessoa que tem um senso de urgência maior do que outros perfis. Então, ali eu posso apertar mais, ali eu posso... Era isso que eu ia pedir para tu falar, Ana. Só complementando a tua frase, só para situar as pessoas que estão assistindo que nunca ouviram falar do método DISC, que se você já disse, né, o D é de dominante, aí depois você fala também o que significa o método DISC, o que significa cada letrinha dessa, tá? Mas pode continuar, tá? Muito bom. Então, assim, eu vou saber qual é a intensidade que eu posso ir com aquele cliente. Se eu vou apertar mais ou se essa pessoa não, eu tenho que dar mais tempo para ela. Se é um processo que eu vou fazer semanal ou quinzenal. Eu tenho que ter mais paciência no tempo ou eu tenho que apertar mais. Porque não é uma receita de bolo. As pessoas são diferentes, né? E aí a gente vai com a medida certa. E aí Júnior vai e me traz a pessoa totalmente mapeada, eu sabendo o que é que eu vou poder trabalhar. E às vezes a pessoa até de um perfil semelhante, mas os valores, o que motiva a pessoa é diferente. A intensidade dos gráficos é diferente. Isso que a Ana está falando é a importância dela como mentora, né? Você é mentora, né? Sim. Já quando receber um mentorado, já receber com o perfil dele, se saber se é dominante, influente, né? Estável, conforme. Então isso faz total sentido. Então, até para as pessoas que estão assistindo, que querem montar tipo uma mentoria, faz total sentido entrar em contato com o pessoal aqui para já saber o perfil do seu mentorado, né? Analisar, e é o que a Ana falou, você já vai tratar aquela pessoa da forma que ela vai absorver muito melhor a mensagem. Não é isso? E os outros perfis, quais são? Além do... Então, a gente falou do dominante, né? Que é aquele perfil mais aguerrido, mais para desafios, é aquela pessoa que ela é dura quando precisa ser nas palavras, mas porque o foco dela é no objetivo. Não é sobre machucar ninguém, é sobre o objetivo ser alcançado. A gente tem o influente, que é aquela pessoa completamente voltada para a comunicação. Laís riu porque ela tem influência. Laís riu porque é a influência dela. Isso é influente, gente. Isso é influente. É assim, a vida é assim. A gente tem essa coincidência também, porque elas são influentes e eles são dominantes. Ele não é dominante, não. Estável, né? Eu tenho estável e conformidade. Tu estável e conformidade. Eu sou dominante e conformidade. Pronto. Então, a influência ela é comunicação, ela é sentimento, ela é sensação. Aquela pessoa que gosta de viajar, aquela pessoa que gosta de experienciar coisas novas, né? Que ri, né? E é isso, é comunicação. São pessoas persuasivas, são pessoas que conseguem influenciar com facilidade. Cativantes. É aquela pessoa que você gosta de conversar, gosta de serem ouvidas. Vem o estável é aquela pessoa mais tranquila, né? Aquela pessoa mais empática com as situações, vai sempre pensar se é numa equipe, se é na família, qual vai ser o impacto sobre aquelas pessoas. Então tá aí o estável, né? O seu tempo às vezes pode ser até um pouquinho mais demorado, mas é porque é um tempo que ele tem próprio para amadurecer as ideias. E por fim a gente tem o conforme. O conforme é aquele de regras e procedimentos, é aquele que gosta de ver o detalhe, que não passa pelo despercebido uma falha, um erro. O conforme ele não gosta de errar. Mas não é porque ele é chato, não é por nada, é porque causa um incômodo nele. Então são pessoas que a gente pode confiar, porque sabe que não vão passar falhas, erros. Né? São aquelas pessoas polidas, educadas, que muitas das vezes eles podem até ser comparados com um dominante. Porque quando eles têm certeza do que eles estão fazendo, eles vão se posicionar da mesma forma que o dominante, de forma incisiva, de forma certa, porque é aquilo ali. Então nós temos os 4 perfis comportamentais, todos nós temos 4 perfis. Alguns em alta, né? A gente pode ter 1, 2 ou até 3 em alta, mas a gente não é refém do nosso perfil. A gente tem um índice que é mais baixo, que eu digo índice é a pontuação, eles já fizeram análise com a gente, e existe um gráfico onde pontua. Então quando você passa dos 50 pontos, é porque aquele perfil é preponderante já para a pessoa. Mas você não é refém do seu perfil. Você pode ter um perfil em baixa, mas naquele momento que você precisa se apresentar, naquele momento que você precisa ser mais resiliente, você pode puxar aquilo ali como recurso e atuar. E a gente pode fazer uma brincadeira aqui de, por exemplo, os rótulos negativos de cada perfil.
o influente, vamos falar da gente, né? O influente, ele pode ser considerado um sem noção, o que fala demais. Não para de falar. O que não para de falar, né? A pessoa que... se a pessoa está numa intensidade muito alta. O estável, ele pode ser considerado tímido, ou que não gosta de falar, ou lento, né? Ele não é lento. Ele tem, como o Júnior falou, ele tem o seu tempo próprio. Mais uma vez decidido, não volta atrás. Ele fica tranquilo. A decisão foi tomada, então E aí, não vou me arrepender. já teve casos de a gente estar diante de uma negociação para a gente adquirir algo, só que a pessoa não entendia de vendas, ou não entendia de perfil. E aí ficou naquela pressão, achando que todo mundo é igual e sem querer perder a venda, né? Porque a gente sabe que Sim. venda é 60% emocional e tem aquela história de você não Gatilhos, perder, né? não perder a venda agora e tal. E começou a colocar pressão em Júnior. E aí Júnior abriu mão, não quis. Porque ele não toma decisão na pressão. Se pressionou ele disse, não. Eu não vou digo tomar. que um bom comercial ele precisa entender perfil comportamental. Porque ele precisa entender, ele precisa perceber como é o cliente que está do outro lado. Às vezes não é nem presencial. O presencial é até mais fácil, porque a pessoa expressa, você percebe se é uma pessoa mais comunicativa, se é uma pessoa mais rápida, exata no que quer. Mas às vezes é pelo telefone mesmo. Né? Então, assim, existem gatilhos, existem perguntas que você vai mapear sobre aquela pessoa para poder entender com quem você está se comunicando, porque isso pode fazer a diferença, isso vai fazer a diferença no fechamento de uma venda. O dominante, como ele é rápido, prático, ágil, ele pode ser rotulado negativamente como uma pessoa grosseira. Ah, fulano é grosseiro e tal. Não, não é grosseiro. Então, assim, o conforme ele pode ser considerado o chato. Meu Deus, que pessoa tão detalhista, que pessoa não passa metódico e não sei o que lá. É uma pessoa de alta confiança. Eu lembrei do meu sócio da outra Alta empresa. lealdade. Ó, daí, mas tu não é chatão, você é daí, é só brincadeira. Mas ele é exatamente assim, super metódico. Exato. Então, assim, como é importante a gente enxergar o valor de cada um. Porque cada um foi feito para ocupar o lugar que a pessoa nasceu para ocupar. Cada um tem um dom. E Deus, ele faz... É perfeito, né? Ele faz tudo perfeito. Então, a pessoa veio com as características necessárias para exercer o seu dom. Então, quando a gente sabe enxergar, a gente não vai jogar uma pérola no lixo. A gente não vai descartar. A gente vai apenas... Se a pessoa está no lugar, está alocado numa cadeira errada, a gente vai alocar. E é para tudo. O perfil comportamental, ele vai desde a família para o profissional, ciclo de amizade. Eu estava até esses dias conversando com o meu personal. E assim, a gente falando sobre isso, e ele já fez análise de perfil comigo, ele percebe isso. Ele diz, Júnior, eu monto o treino do meu cliente de acordo com o perfil que ele tem. Eu vou percebendo que dá certo para ele, o que ele realmente está disposto. A pessoa fica meio maluca, né? Não olha pra você e já fica pensando, esse daqui é perfil. Você vai treinando, né? Vai ficando uma coisa que você vai treinando. Minha filha às vezes diz, pai, às vezes o senhor entra no elevador e fica mapeando a pessoa. Mas você, quando se interessa por esse tema, é natural, né? Tipo, eu tô concluindo o livro. Então, assim, eu quando vejo a pessoa, eu fico vendo, eu acho que essa pessoa é influente. Você já começa a querer entender, Fica né? meio maluca mesmo. E assim, o sistema, a gente usa o CIS Assessment e ele faz, né? A gente passa, vocês respondem um questionário e a partir dali ele faz o cruzamento de informações, são 98% de acerto, né? De estar certo que vai ser gerado ali um relatório com quase 50 páginas. E aí vocês são prova viva, né? Quando a gente começa a ler o relatório, quando a gente começa a apresentar, você diz, como você sabe tanto de mim? Eu tava conversando, né? A gente teve uma sessão aqui antes e eu tava falando como foi uma virada de chave assim na minha vida, né? Primeiro, Ana teve me notado num evento, ela disse, eu olhei pra você e fiz, não, como é que essa mulher tá ali atrás desse marido e ela não tá ali do lado, se mostrando? E comecei a mentoria com Ana, um coaching em grupo, né? Não foi individual. E tava fazendo total sentido já. Foi uma virada de chave, eu tava virando minha chave no profissional e tava começando a virar no pessoal. E depois que Júnior trouxe a devolutiva do meu perfil comportamental, eu fiz, poxa, é tudo isso que você tá falando. Como é que pode uma pessoa conhecer tanto de mim sem me conhecer, né?
eu fazia, meu Deus, faz total sentido. E quando ele falava do dominante, eu falava, é Vitor. Aí ele, não, mas vamos falar de você é assim, assim, assim. Aí quando ele falava do dominante, eu, meu Deus, é meu esposo todinho. Ela depois desse dia chegou falando sobre isso. Descobri que tu é dominante. Eu não sabia nem o que era. Você tá o quê, menina? Faz muito, assim, sentido. É você, de fato, saber, assim, suas características, né? Seus pontos positivos. Fazer com que esses pontos positivos fiquem aflorados no seu dia a dia. Como eles podem o que eles podem trazer de benefício para o seu dia a dia e para o bem-estar. E também ver aqueles pontos que não são tão fortes, que precisa melhorar. E também aqueles que você pode adaptar, mas tipo, você percebe que você faz muito esforço numa atividade que não é para você. Acontecia comigo nesse momento, eu queria estar ali à frente do comercial, vender, mas me desgastava, tomava minha energia todinha do dia. Quando ele conversou comigo, eu fiz, isso. E Laís, falando isso agora, Laís, eu fiquei pensando que, tipo, a importância de ter esse autoconhecimento não é só para você que é pai, ou que é mãe, ou que é marido, ou que é esposa, ou que é chefe, ou que é empregado. É para você mesmo se autoconhecer, né? Então, até se você não se enquadrar em nenhuma dessas categorias de ou não é pai, não é mãe, não é casado, faz para se conhecer, porque é super importante. É muito, muito. É libertador, né? Imagine você passar um dia inteiro com uma calça 2 números a menos que o seu modelo. Ou até 2 a mais também, você fica... que não é do seu tamanho, né? Que desconfortável. Isso um dia inteiro. Agora imagine passar uma vida. E tem gente que está passando uma vida. Seja consigo mesmo, seja no casamento, seja na empresa. E o pior, que quem é ferido, fere. Quem está desconfortável vai tornar a vida do outro desconfortável também. Né? Isso, então isso é pra vida, é muito... O perfil, ele pode ter o recurso e pode ter a dor. Então, se a pessoa está no seu natural, ok, você está fluindo no seu natural. Se você vai para o adaptado, ou seja, você vai se adaptar a viver algo diferente do que você é do seu natural, por um tempo, dependendo da intensidade do tempo, você pode até conseguir levar. Mas vai chegar uma época que vai virar uma dor. Aquilo ali vai ficar pesado para você, aquela atividade, aquela forma de se expressar, aquelas situações vai começar a ser um peso para você. Então, eu vejo muita da gente, às vezes, que a gente faz análise do perfil comportamental, a pessoa está numa carreira, muitas das vezes, há anos, e aí a gente descobre que não está feliz, aí começa a conversar e mostra, é isso que eu faço, mas não me sinto feliz. Quando a gente vai ver o perfil comportamental, os valores estão completamente distorcidos. Aí a gente vai voltar aqui para a parte do Jornada 2 como casal, e eu queria que vocês falassem, quando Ana começou nessa trajetória, né, de se conhecer e de saber um pouco mais do perfil comportamental, o que isso trouxe de benefício na vida de vocês como casal, como quando vocês se descobriram assim. Então, primeiro trouxe libertação para mim, para eu parar de me cobrar, de me autocobrar, e isso é uma construção, não foi rápido, é uma construção. E também de cobrar o outro, né? Eu criticava muito meu marido, né? E às vezes essa crítica era velada, era através de elogios que eram uma cobrança para ele fazer diferente, porque ele não era do meu jeito. Então, como ele não era do meu jeito, como ele não enxergava a vida através da mesma janela que eu enxergava, eu julgava ele. Eu dizia que estava errado e ele acreditava, né? Então, quanto mais eu julgava, mais ele se diminuía. E aí eu ficava mais impaciente, e mais agoniada, e mais frustrada, e mais reclamona. Então, quando eu comecei a entender de perfil, eu comecei a me respeitar, parar de me comparar com o outro, e entender que eu tinha valor com as características que eu tinha. A minha força era justamente com as habilidades que eu tinha. E a mesma coisa com ele. Então, assim, foi um ajuste para mim, para o relacionamento, para todas as áreas da minha vida. Com os meus filhos, né? Eu era um trator como mãe. Eu dizia uma frase terrível, eu dizia assim, meus filhos vão ser gente. E eles eram o quê? Imaginem. Mas a minha preocupação de dar o melhor, de fazer o melhor, eu estava destruindo a identidade da minha filha. Falo da minha filha que ela é a mais velha, né? Vinícius, ele ainda teve um bônus porque ele ainda era menor, então ele
ele me pegou ainda já sendo trabalhada. Mas minha filha não. Eu olhava para ela, eu não enxergava a idade dela. Eu cobrava algo que ela não tinha maturidade para entregar. Eu falo exatamente isso. Às vezes a gente cobra dos meninos, aí depois eu respiro e Jesus. Gente, teve um episódio. São crianças só, né? Exato. Às vezes me incomodava assim. E eu comecei a lembrar da minha infância, porque às vezes a gente chegava num restaurante, é um restaurante mais arrumado, aí a Alice queria brincar com a comida. Eu, não brinca não, as comida não é pra brincar, não sei o que, nananã. Depois você vai lembrar, eu fazia, meu Deus, o que eu mais fazia na minha infância era brincar com a comida, que sobrava, misturava e tudo mais. Mas a gente fica lá repreendendo para eles serem educados, não, como se não vão fazer vergonha naquele lugar e vão ficar lá sentadinho. E como isso molda a personalidade dessa criança, né? Porque aí a gente fica, cala a boca, menino, fala isso, menino, senta, menino, faz isso agora, menino. Aí depois, esse menino não quer fazer nada. É porque muitas das vezes somos nós mesmos que colocamos nossos filhos pro adaptado. Às vezes é o professor da escola que muitas das vezes, por não entender, também coloca a criança pro adaptado. E aí ele vai crescendo achando que ele tem que ser daquela forma, porque o ambiente está pedindo aquilo para ele. E aí quando chega na vida adulta, ele envereda por uma profissão, ele vai trilhando o caminho e depois ele descobre, poxa, por que eu não sou feliz? Por que isso não me faz feliz? Por que isso não me satisfaz? E assim, a gente tá querendo romantizar, dizer que é fácil. Não, é desafiador. É uma jornada. Essa semana passada mesmo aconteceu algo com meu filho que eu respirei fundo e disse, Senhor, vem cá, me diga como é que eu faço. Porque a vontade que eu tinha era de bater. Mas eu não bati. Porque a vontade dá e passa. E a gente tem que ter controle. E aí eu cheguei, conversei, perguntei o que ele queria com aquilo. E o que ia acontecer com ele se ele fosse fazer perguntas de coach, né? Se ele continuar fazendo aquilo, o que ele vai ter? Quais são as consequências que ele vai querer? E aí no final, enquanto a minha língua queria criticar ele, o meu cérebro, graças a Deus, mandou eu validar ele. Eu disse, olha, todas as vezes que você quiser fazer algo que você não é, quiser ter atitudes, ou seja, eu não validei atitude negativa. Por quê? Porque o que a gente diz pro nosso filho é sentença. Então eu não vou dizer para ele, você é desobediente, você é teimoso, você não tá cumprindo regra. Eu não vou dizer. Eu disse, você teve atitudes que não condiz nada com você. Você não é essa criança. Você não é assim. Por que você vai ter essa atitude? Então, eu não vou permitir que você tenha isso. Todas as vezes que você tiver uma atitude diferente de quem você é, você vai ter uma punição. Você vai ficar sem alguma coisa e vai acontecer assim, assim. E aí, o trabalho dele foi preencher uma folha inteira, dizendo que ele era obediente e amado. Uma folha de um lado, outra de outro. Essa manhã vai ter outra. Lavagem cerebral. Porque às vezes a gente quer que, quando a gente não entende de perfil, a gente quer que todo mundo seja igual a gente, né? E não é assim, né? Por exemplo, eu mesmo cobrava muito os meninos também, né? Até hoje que eu comecei a estudar sobre isso agora, eu comecei a tentar melhorar meu comportamento em casa também agora, mas muitas vezes eu chegava e cobrava os meninos como se, é fácil de fazer. Matheus, eu acho que ele é mais estável, que ele demora um pouquinho para tomar uma decisão, ele é um pouquinho mais lento, sabe? Ele é meio tem que ter um passo a passo certinho para ele. Senão ele não faz. A minha filha é completamente dominante, ela fala assim, eu quero isso, me dê. Ela briga com o professor de música. Aí o professor chega, não é assim, assim, assado. Ela não é assim não. Tá errado, é assim. Essa música é desse jeito. E ela aprendendo. Então, às vezes ela chega assim, pai, eu aprendi bom dia em inglês. Aí falou uma palavra errada. Eu falo, não, filha, não é assim, não, é assim. Não, é assim. A professora disse que era assim, eu falei, não, a professora não disse que era assim, eu tenho certeza. Disse, aí ela não vai pra trás. Ela é super dominante. Então, assim, se agora que eu começo a enxergar os perfis dele, fica muito mais fácil pra gente. Mas o que Ana falou de ser um desafio, né, pra gente não romantizar, é porque a gente sabe qual é o perfil, mas muitas vezes a gente, no auge da emoção, não consegue ter atitudes que vão de acordo com aquele perfil. E aí, o que faz a gente conseguir quando a gente é tratado por dentro? Porque, assim, o que o outro faz vai me causar dor ou não, dependendo do significado que eu dou. E aí, todo mundo foi ferido um dia, todo mundo foi magoado, todo mundo magoa, né? A gente é vítima, a gente acaba sendo vítima de outras vítimas.
E quem mais erra com a gente é quem mais nos ama, porque quer proteger, só que é o seu modo. Então, se a pessoa não para se trabalhar, para se enxergar, ela vai ferir. E ela vai dar significado. Quando minha filha, por exemplo, quer fazer algo ao modo dela, diferente do meu, eu dava um significado que ela estava me desrespeitando. E eu ficava enfurecida. E eu ia como uma onça. Hoje eu entendo que é o perfil dela e respeito. Aí eu tive a alegria, a felicidade de escutar. Ela dizia assim, mamãe antes era uma onça. Porque eu chegava e dizia, meu amor, com raiva. Dizia, meu amor, mas com raiva. Aí minha mãe dizia, eita, ela chegou a onça. Aí ela disse, mamãe antes era uma onça, agora ela é uma gatinha. Ah, eu ganhei. Minha filha, a gente já fez, eu fiz o teste nela. Deu I puro, né, que a gente chama quando tem um perfil só em alto, influente puro. Quase SN. Legenda SN, sem noção. Apesar de ter um pouco já alto também, dominância, né? O teste de perfil a gente faz geralmente a partir dos 13 anos, que é quando o adolescente já tem uma noção para responder as perguntas, sim, mas o perfil ele já é finalizado, assim, a criança já tem o perfil a partir dos 7 anos. Mas a partir dos 13 é que a gente consegue fazer o teste e identificar. Então, a gente identificou, fiz a devolutiva com ela. O menino ele não fiz, né? Ele tem 10 anos, mas já consegue perceber. Então, assim... A voz de comando que ele tem. A voz de comando, algumas características que a gente começa já a perceber. Algumas coisas denunciam, né? O tipo de perfil. E a Ana Maria, como a Ana Maria falou, né? Entrou nessa jornada e eu não entrei na mesma época. Né? Eu fiquei mais como espectador. E, assim, por mais que a gente fique apoiando, mas se a gente não tá na imersão, a gente não consegue acompanhar o ritmo. A gente acaba puxando o outro. Por mais... Era assim, ela tentava me puxar positivamente, eu não conseguia ir porque eu não tinha me entregado para a jornada do autoconhecimento e ao mesmo tempo eu puxava ela em alguns momentos. Então, na medida que eu comecei a ir junto, as coisas começaram a fluir. Eu comecei a pegar muito mais coisa dela e ela começou a caminhar com mais leveza, né? A análise de perfil comportamental para mim foi disruptivo para o nosso relacionamento, para a nossa vida, para a nossa casa, né? Eu costumo sempre dar o exemplo, né, que o influente, ele gosta de sair, ele gosta de conhecer lugares, o estável ele é aquele mais recluso, é aquela pessoa mais tranquila. Então, às vezes, chegava sexta-feira, a gente trabalhava a semana toda e a Ana Maria dizia assim, vamos sair, isso 6, 7 da noite, vamos para o shopping, descansar. Como assim descansar no shopping depois de uma semana de trabalho? Para ela era descansar, para mim não. Eu queria tomar um café, eu queria ver gente, eu queria ficar recluso. Então, assim, quando eu comecei a entender, eu disse, meu Deus, o que eu tô fazendo com ela? E ela também, o que é que eu tô fazendo com ele? Porque muitas vezes me tirar de casa era uma dor para mim. Então, a gente começou a se entender, a gente começou a entrar junto nessa jornada. Na época, eu fiz com Laís, a análise dela, e eu lembro que eu comentei, né? A gente falou, ei, quem sabe depois Vitor não faz, tal. E, assim, o desejo de que ele entrasse na jornada também. Não foi naquele momento, mas quando a gente teve contato agora, que ele foi fazer, eu fiquei muito feliz. Porque eu sei o quanto se representa para um casal. No âmbito familiar, no âmbito de empresa, se trabalha junto, sabe? O diferencial que vai ser. Então, quando tu me falou, ele topou tal, e ele também já estava na jornada, já estava lendo a respeito, né? Assim, flui muito melhor para os dois. E também era engraçado que eu chamava, quando ele chegava do trabalho, às vezes ele não queria falar com ninguém, ele queria só ir pra caixinha do nada, né? Ele queria fazer nada. E aí eu ficava sem entender, eu passava o dia todo querendo conversar, querendo ver gente, eu trabalhando home office, e ele chegava e não queria conversar. E eu ficava subindo pelas paredes, até que eu entendi que era o lugar que ele recarregava a energia. Então era meia hora, era o suficiente. Menina, esse homem saía outro, transformado do quarto, bem tranquilo, sabe? Porque ele já tinha, como a gente fala, recarregado a energia. Então, Ana, a gente tem esse combinado. E também, nessa jornada de autoconhecimento, tem muito sobre a inteligência emocional. Foi o que eu escrevi aqui. Inteligência emocional, né? Porque pra gente conseguir fazer isso aí, que tu entendia o lado dele, ou até para tratar com tua filha ou teu filho, sim, a gente tem que ter inteligência emocional, porque senão a gente vai meter uma tapa, né? No menino, no marido, até o marido é Mas eu não bato em Vitor, tá, gente? A gente tem um amigo da mentoria que faz assim, é pedido de socorro. Ele fala assim, quando tiver precisando de coisa, faz assim, ó. Na mentoria, né? Então, assim,
inteligência emocional muda o jogo de tudo, né? Da família, de um colega de trabalho, cônjuge, né? Sim. Tem coisas que são comportamentais. Tem coisas que, por exemplo, numa avaliação que a gente faz, a mentoring, né, numa avaliação empresarial, a gente faz um mapeamento do que aquele funcionário, aquela equipe. Tem pessoas que precisa ser investido de treinamento. Tem pessoas que já precisam ser reconhecidas, são pessoas que estão ali se doando e precisa ser reconhecido, senão ela vai entrar numa zona de estagnação. E tem outras pessoas que, por conta de caráter, elas não têm como evoluir. Realmente essa pessoa, ela tem que ser demitida. Não adianta ficar insistindo, porque a pessoa não tem caráter. Então, inteligência emocional, ela envolve tudo. Ela envolve você enxergar o outro e valorizar, e você enxergar o outro e não ficar com dó, com pena, com apego emocional, porque tá doendo muito. Sim, mas é um negócio. Então, isso a gente linka muito com a parte quando a gente vai tratar da cultura organizacional, né? O que a gente quer que fique estabelecido aqui no nosso negócio, quais são os valores que são inegociáveis, o que a gente pode negociar com o nosso funcionário. E a gente começou a ter esse entendimento também ano passado. Assim, a gente teve primeiro uma experiência com uma pessoa e a gente viu que não dava. Poderia até ser que se eu enxergasse o perfil dela naquele momento, que eu nem pensei nisso, eu poderia trabalhar com ela de uma forma diferente e dar super certo. Mas naquele momento, na velocidade que a gente queria que fosse evoluído, que crescesse, que se mostrasse, não casou. E a gente ficou pensando, vai, não vai, eu não queria voltar para a operação, e será que vai dar? Mas a gente viu que se a gente ficasse demandando mais tempo e energia, não ia vingar e a gente ia ficar nessa e depois eu ia ter que treinar outra pessoa. Depois a gente passou pela mesma coisa e assim eu fui levando com a barriga, mas não ia encaixar nunca com a cultura que a gente estava estabelecendo e estava fazendo o quê? Contaminando o resto da equipe. Aí a gente vem falando muito, batendo muito nessa tecla de cultura, do que a gente quer para a nossa empresa, de crescimento, porque agora a Valor, e se tratando assim de espaço, ainda é uma empresa pequena, a gente tem 2 funcionárias. Então, para a gente faz total sentido crescer e crescer só. A gente não quer descer, então para a gente crescer só e manter o crescimento, a gente tem que ter uma cultura já estabelecida, os valores que a gente não negocia, que todo mundo tem que ter, e a gente quer entender mais para ver quem vai estar lá com a gente lá em cima. A gente, na mentoria tem um professor que ele fala muito assim, todo mundo que está aqui com você agora é importante, mas nem todas essas pessoas vão conseguir estar com você quando você crescer. Né? Ele pode estar aqui, ser um profissional maravilhoso, mas depois que você começar a crescer, pode ser que ele não evolua junto. E tá tudo bem. Agora você tem que saber observar isso. Sim. E também cortar relações quando essa pessoa não pode mais estar lá com você, né? E quando a pessoa não tem inteligência emocional, né, Júnior, ela fica com um apego, sem saber, e sofre muito para fazer uma demissão. Porque ela fica acreditando que está sendo injusta com aquela pessoa. Não, você não está sendo injusta. Você está abrindo os olhos daquela pessoa. Talvez aquela pessoa que não evolui, ela está sendo um parasita. Só existe parasita porque tem um hospedeiro. E aí o hospedeiro ele não cresce. Quem é o hospedeiro? É aquele que traz as pessoas nas costas. E aí a vida é um fardo, é um peso. E essa pessoa acha que está fazendo bem, aquele que está sendo parasita. Não. Aquele parasita, ele está sendo parasita porque ninguém ensinou a ele que ele pode andar com as próprias pernas. É o que a gente costuma dizer, né? A empresa contrata pelo currículo e demite pelo comportamento. Isso. Né? Isso fica para os empresários. A questão de você perceber o seu funcionário já dentro da empresa e você fazer um trabalho para entender o que é que pode ser feito. Se precisa ter um reposicionamento, né? O que é que pode ser feito ali. E se for gente nova chegando, passar pela análise de perfil comportamental. Para entender quais os candidatos que eu estou trazendo para a vaga. Na semana passada a gente fez para uma empresa, tinham vários candidatos e depois da análise restaram poucos. Porque para a vaga, a gente sentou com os gestores, sim, foi detalhado que a vaga precisava e quando a gente cruzou nos sistemas, informações,
mais da metade dos candidatos ficaram fora porque estavam de fora. Não tinha compatibilidade com a vaga. E às vezes o candidato, ele tá tão adaptado Isso. que ele engana o entrevistador. Sim. E aí a pessoa, né, Júnior, ficou até com apego, mas fulano, aí a gente não Acontece. vai, né, Júnior não... Não invalida, eu digo assim, olha, você entende o perfil, eu estou dizendo que não é para vaga. Se você colocar ele, você vai ter que fazer um trabalho. E nada garante que ele vai atender a expectativa para a tua vaga. Então, assim, às vezes tá tão adaptado que a pessoa diz, mas eu fiz a entrevista e tal, tem toda a característica, ele tá no adaptado. E até quando ele vai aguentar estar nesse adaptado? E a Então, pessoa quando tá ele querendo entrar na muito, empresa, depois de anos, ele vai voltar pro natural, ele vai começar e a pessoa vai olhar, poxa, quando eu contratei não tava assim, por que tá agora? Matheus, a gente tava falando de Matheus, voltando aqui pra família. Matheus, a gente observa assim um perfil bem conforme e estável. Mas ele na escola é todo influente. Menino, ele participa. Os professores são apaixonados, porque tipo, faz uma pergunta, ele é o primeiro, vai lá pra frente. Mãe, hoje eu dei aula de matemática. E foi, Matheus, fui lá pra frente, expliquei tudo que tu já tinha me ensinado e tal. Menino, coisa boa, assim. Muito comunicativo, faz amizade com todo mundo. Onde ele chega, ele faz amizade pra ele e pra Alice. A Alice faz, Matheus, faz uma amiga pra mim. Aí ele vai lá, essa daqui é minha irmã, Alice, tem tantos anos. Como é teu nome e tal? Pronto, tu pode brincar com ela. E depois ele vai pra vida dele. Aí deixa ela brincando e vai pra vida dele. O Matheus é igual a Laísa, ele tem os 3 perfis. Porque assim, esse influente dele, tu falasse agora, não é adaptado. Porque onde ele chega, ele é assim naturalmente. Por exemplo, chega aqui, se ele chegasse aqui com vocês, ele fala, oi, tudo bom? Ia falar com vocês. Não é porque ele não é assim. Então, realmente, ele tem muito de influência também. É muito parecido com o teu perfil. E aí a gente percebe os motivadores, né? Nesses ambientes, algo motiva ele a ter essa característica aflorada. Isso. E em outros ambientes, não. Então ele vai pro que é natural pra A ele. gente vai pra uma festa que ele não conhece ninguém. É um monte de adulto. Aí ele chegou em junho, ele viu em junho uma pessoa que ele pode conversar. Ele chega e vai logo perguntar o teu time. Tu torce pra que time? Que ele gosta de Começa a puxar futebol. assunto, Aí tu vai dizer esporte, aí ele, ótimo. Então vai falar do esporte, de Champions, de tudo que você imaginar e vai pegar em você até o resto no final da festa. Se conectar com o Vinícius... Acabou, você não vira acaba mais melhores a história. amigos. É. Desse jeito. A Alice não, fica na dela. Alice ela é super igual a mim, agora eu tô pensando, né? É o reflexo ali, viu, em casa. É. E assim, Fala com filhos, como é importante a gente não comparar. Né? E a gente perceber quando eles se comparam. Vinícius, ele via muito a gente elogiando a Ana Luísa e ele queria copiar a Ana E aí Luísa. não foi natural. Não flui. E aí eu tive uma conversa com ele ontem, ele até ficou dizendo, mamãe, a gente pode conversar mais? A gente vai pro meu quarto e tal. Porque eu comecei a falar e ele começou a entender. Tem um momento da criança entender, né? Ana Luísa, ela tem uma inteligência muito para linguística, ela se expressa muito bem, ela gosta de texto, gosta de música, compõe, interpreta em cena. Já falou de uma plateia de 2.000 pessoas sem tranquilidade, natural. Vinícius é mais uma inteligência espacial, matemática, lógica. Então, assim, e eu fui mostrando para ele que ele é diferente dela e não necessariamente ele tem um valor diferente. Não, Não é mesmo certo nem valor. errado, né? Não, cada um vai atuar aonde eles nasceram para atuar. E isso se chama respeito. Porque a gente vê muitos pais também, né, Júnior? Querendo impor para o filho o que o filho vai ser. Isso é um desrespeito. Eu já comentei muito desse erro. Eu já cheguei pra ela e falei, olha, por que tu não é igual a Matheus, assim, quietinha, tal, tu fala alto, tal. eu falava muito pra ela, então eu vejo o quão errado é uma fala dessa, como falasse, né? Quando a gente fala, é uma sentença pra uma criança. E aí ela não... Ela toma Ela, como verdade. ela toma como verdade, ela vai começar a pensar assim, eu tô errada, eu sou assim, eu sou menos, eu sou inferior. E ela vai começar a se colocar nesse lugar de inferioridade. E ela vai começar a ter medo de falar, de expor. Será que eu tô pensando certo? Será que o que eu vou falar vai ser certo? Então, o que eu falei, que o introvertido, o perfil que é mais introvertido, que é o estável, ele pode ser comparado com o tímido, é diferente. Timidez não é um traço de perfil, é uma dor. Isso. O tímido, ele tem medo de falar porque ele tem medo de ser julgado. O introvertido, ele gosta mais de ouvir. Ele não tem dificuldade de falar.
né? Ele gosta mais de ouvir, ele tá lá de boa. Enquanto a gente tem necessidade de lá, Júnior fala, mas quando é preciso falar, ele tá tranquilo. Mas quando é hora de falar, não tem problema, não tem medo. O Gustavo, ele vive todas aquelas emoções, tudo aquilo que tá acontecendo ali. Você olha pro Gustavo, acho que não tá acontecendo nada. E tá um turbilhão de coisas acontecendo aqui dentro. Eu na igreja, né, quando eu tava lá no louvor, como eu sou, né? Sou muito expressiva, e eu choro, e me derramo. Aí eu olhava pra Júnior e tava assim. Eu disse, meu Deus, eu preciso orar pro meu marido se converter. Só que dentro dele ele tava vivendo tudo, entendeu? Mas eu não entendia. Eu dizia às vezes também, menino, tu é seco, tu não chora. Meu Deus, não se emociona. Eu falei até pra Júnior. Eu entrei no meu casamento assim, chorando. Eu ia cantar uma música, a sorte que eu ensaiei com as meninas, porque eu peguei o microfone e já fiquei... E acontecem algumas coisas e tal. Aí, minha mãe até comentou, eu tive... Assim, eu tenho gravidez maravilhosas, mas sempre na hora do parto tem alguma coisinha ali pra desestruturar. Enfim, é por isso até que a gente ficou no segundo. A pretensão era até mais. Mas, minha mãe disse assim, menina, eu nunca vi Vitor chorar. Até o momento que eu desci, quando eu subi pra... Ela ia me acompanhar no parto de Mateus, e como era um parto de emergência, aí não podia ter acompanhante na sala, porque se tivesse uma intercorrência, né, a pessoa não podia assistir e tal. Aí minha mãe desceu, aí minha mãe disse, quando desceu, que olhou pra Vitor e fez, eu não vou assistir, Vitor começou a chorar. Ela fez, eu nunca vi Vitor chorar, Laís. Nesse dia, eu acho que ele chorou as lágrimas todo dia que ele segurou da vida dele, porque tu ia ficar só e não sabia o que é que ia ser, se Mateus ia nascer bem, se tu ia ficar bem. Ele só chorou, depois ele recuperou e ficou lá, só esperando a hora de ver vocês. Mas eu dizia, menino, tu é seco, tu não chora, não se emociona com nada. Eu olho pros meninos, Mateus vai falar alguma coisa na escola, eu já tô. Eu disse pra Júnior, até na devolutiva que a gente teve, que meu filho tem 10 anos, né? E a primeira vez que ele me viu chorando foi agora, quando a avó do Laís faleceu. Porque ela era muito apegada comigo também e tal. E aí eu chorei mais por ver ele sofrendo, entendeu? Então, aí ele tava chorando. Quando ele me viu chorando, ele parou de chorar e fez assim, olha pra mim e fez... Tu tá chorando, pai. Foi bem engraçado. E como é bom que os nossos filhos vejam que a gente chora, a gente ri, a gente erra, a gente pede perdão. A gente é gente. E os nossos filhos, eles precisam entender que a gente não é perfeito. Porque quando os nossos filhos entendem que a gente não é perfeito, eles entendem que eles também podem acertar. Porque do mesmo jeito tem a questão você que falou do chorar. Quantas pessoas não são tolhidas, né, de chorar? Né? Ali a criança engole o choro, né? Às vezes a gente no estresse. E o quanto isso dói. A pessoa que chora. E o quanto isso dói para o influente. Porque o influente, o chorar para ele é um remédio. Ele tá ali com aquelas emoções, deixa ele chorar. Aconteceu até um fato na época da pandemia, os meninos estavam estudando de casa, né? Aquela questão do remoto. E a minha filha estava muito nervosa para fazer uma prova, a Ana Luísa estava muito nervosa. E aí a gente já estava estudando sobre isso. E aí eu disse, Ana Maria, vai lá e acolhe ela. Aí, para aí, filha, um pouco, antes de começar a prova. Aí dei um abraço nela, ela começou a chorar, chorou. Pedi perdão, porque eu entendi que ela estava naquele lugar de autocobrança. Ela sabia, ela estava nervosa, muito inteligente e sem conseguir fazer, nervosa. Depois disso, ela fez a prova do 9. Tirou 10. Tirou 10, foi. Então, assim, às vezes o chorar para o influente é um remédio. É deixar descarregar. Então, quantas vezes, né, diz assim, engole o choro, então, se for para o influente, é uma coisa ruim, né, por isso que é tão assertivo quando a gente entende sobre cada um, com uma forma, o que vai machucar e o que não vai machucar, porque às vezes uma palavra dita por um perfil vai surtir um efeito normal, para outro vai machucar. De novo, né, que aula. Eu fico aqui, eu achei que aqui Vitor até contribuiu mais do que eu por aqui hoje, porque eu fico tão caladinho só... que hoje... olhando, escutando e pensando no que é que eu tô fazendo de errado, no que é que eu tô fazendo de certo. Antes de finalizar, eu vou dar aqui a nossa lembrança. Olha! Tem outra para o nosso casal, convidados. São maravilhosos. A gente fica muito feliz. Muito obrigada. Pela disponibilidade de vocês, por esse momento, por trazer tanto conteúdo aqui pra gente.
para quem vai assistir, é o que Vitor falou, assim, faz muito sentido para crescimento pessoal, para crescimento como casal, para a família. Júnior já falou aí que a partir dos 13 anos você pode conhecer melhor seus filhos, né? E a partir do momento que você se conhece, você já consegue tratar aquele filho de maneira, assim, mais assertiva. Então também faz total sentido para a empresa. Eu já vou deixar assim, a gente tá fazendo os testes com as meninas, mas vai ter uma devolutiva aqui em grupo, né? Então a gente pode fazer uma gravação de algum conteúdo, de algum feedback que a gente teve, e depois a gente falar também o depoimento do que trouxe de benefício para a nossa empresa, para o crescimento da nossa empresa, né? E mais uma vez agradecer a vocês. Foi um prazer. A gente que agradece, assim, vocês estão de parabéns, né? Pela busca, né, pelo conhecimento de vocês como pessoa, vocês como casal e vocês como empresários. Porque vocês estão levando a empresa de vocês para um outro nível. Vocês não vão ser mais os mesmos empresários de antes. Os seus colaboradores, quando passarem por esses processos, eles não vão ser mais os mesmos. Então, assim, que todo empreendedor pense dessa forma, se incline para esse tipo de pensamento, esse tipo de conteúdo, para trazer resultado para si, para a empresa, para crescer e contribuir. É isso aí. Perfeito. Então é isso, pessoal. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.